Eu não dormi naquela noite. E não foi por causa do barulho da cidade ou do frio que às vezes invade Jerusalém antes do amanhecer. Foi porque, pela primeira vez, tive a estranha sensação de que o silêncio estava me observando. Algo pairava no ar, pesado, invisível, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Eu não sabia explicar, só sabia que nada seria igual depois daquele dia. Já acordei com o coração acelerado, como se estivesse atrasado para um encontro que ainda não compreendia. Quantas vezes Deus se aproxima assim, sem aviso, enquanto seguimos acreditando que tudo está sob controle? Sou um homem comum, sempre fui. Não carrego títulos, não ensino nas sinagogas, não interpreto a lei diante do povo, sou apenas mais um entre tantos que caminham pelas ruas estreitas desta cidade santa, tentando sobreviver entre impostos romanos, orações repetidas e expectativas antigas. Jerusalém me moldou com suas pedras antigas e suas promessas eternas. Aqui aprendi a temer a Deus e, ao mesmo tempo, a temer os homens. Aqui ouvi desde pequeno que o Senhor habita no templo. Mas também aprendi que nem todos que falam em seu nome o conhecem de verdade. Naquela manhã, o sol nasceu como sempre, dourando os muros e refletindo nas cúpulas. Os vendedores começaram a erguer suas bancas. Os peregrinos se misturavam aos moradores e os sacerdotes passavam com seus olhares firmes, seguros de sua posição. Tudo parecia normal demais. E talvez esse fosse o sinal mais perturbador, porque quando Deus se move, nem sempre o mundo grita. Às vezes, ele sussurra, e só quem está atento percebe. Enquanto caminhava, senti o peso da expectativa que há anos se acumulava em nossos corações. Falávamos pouco, mas pensávamos muito. O Messias, sempre ele. Alguns diziam que viria como rei, outros como juiz, outros como libertador armado. Eu apenas me perguntava se, quando ele viesse, reconhecê-lo-íamos. Ou se estaríamos tão presos às nossas certezas que o rejeitaríamos sem perceber. Essa pergunta começou a me acompanhar como uma sombra, e quanto mais eu tentava afastá-la, mais ela crescia dentro de mim. Passei perto do templo e parei por um instante. O som das orações subia, misturado ao murmúrio do povo. O cheiro dos sacrifícios estava no ar. Era o mesmo cenário de sempre, mas naquele dia meus olhos não conseguiam ver apenas o ritual. Vi rostos cansados, vi medo disfarçado de piedade, vi homens tentando comprar o favor de Deus enquanto ignoravam o clamor dos pobres. E pela primeira vez, senti vergonha, não apenas deles, mas de mim. Quantas vezes participei disso tudo sem realmente entregar o coração? Foi então que ouvi comentários baixos, quase sussurros, passando de boca em boca como fogo escondido sob cinzas. Um nome, apenas um nome. Não era a primeira vez que o ouvia, mas naquele dia soou diferente, como se carregasse peso, como se não pudesse mais ser ignorado. Diziam que ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Diziam que falava do reino de Deus como se o conhecesse intimamente. Alguns diziam mais, outros diziam menos. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo algo se mover dentro de mim que eu não pedi para sentir. Tentei seguir meu caminho, fingir que era apenas mais um rumor. Jerusalém sempre esteve cheia deles. Mas meus pés pareciam mais lentos, minha mente mais inquieta. Por que aquele nome me incomodava tanto? Porque eu sentia medo e esperança ao mesmo tempo. O que acontece quando a verdade começa a se aproximar de alguém que passou a vida inteira se escondendo atrás da rotina? Ao cair da tarde, percebi que o dia havia passado sem que eu realmente o vivesse. Algo tinha sido plantado em mim, uma inquietação que não se calava. Eu não tinha visto nada extraordinário, não havia milagres diante dos meus olhos. Ainda assim, eu sabia que estava à beira de algo que exigiria uma decisão. E decisões eu sempre evitei. Quando a noite chegou e as luzes começaram a se apagar, entendi que aquele silêncio da madrugada não era vazio. Era anúncio, algo estava vindo, alguém estava passando. E sem saber porquê, tive certeza de que, se eu não estivesse atento, poderia perder o momento mais importante da minha vida. Porque o que eu ainda não sabia é que aquele nome que ecoava em Jerusalém logo cruzaria o meu caminho. E nada do que eu era permaneceria intacto depois disso. Eu tentei ignorar o que ouvi no dia anterior. Disse a mim mesmo que Jerusalém sempre foi assim, cheia de rumores que nascem e morrem em poucas luas. Homens que se levantam, prometem esperança, reúnem seguidores e depois desaparecem, deixando apenas frustração e medo. Roma não permite sonhadores por muito tempo. Os líderes religiosos também não.
Então por que aquele nome continuava ecoando dentro de mim como um sino que não para de tocar? Porque, mesmo ocupado com meus afazeres, eu sentia que algo me puxava para fora da normalidade que sempre me protegeu. Os dias seguintes trouxeram mais murmúrios. Agora não eram apenas comentários vagos, eram relatos. Diziam que ele ensinava nas sinagogas e que as pessoas ficavam em silêncio absoluto, como se cada palavra tivesse peso de eternidade. Falavam que citava as Escrituras, mas como alguém que as havia escrito. Isso me perturbava profundamente. Cresci ouvindo a lei, repetindo salmos, decorando promessas. Tudo era conhecido, previsível, seguro, mas e se alguém estivesse revelando algo que sempre esteve ali, escondido diante dos nossos olhos? E se Deus estivesse falando de novo? Jerusalém começou a parecer menor. As ruas que sempre percorri tornaram-se apertadas demais para os meus pensamentos. Comecei a observar mais rostos, reações, medos. Notei como alguns se fechavam ao ouvir o nome dele, como se defender a tradição fosse mais importante do que buscar a verdade. Outros se aproximavam famintos, como quem pressente água no deserto. Eu caminhava entre esses dois grupos, dividido, sentindo o peso da escolha antes mesmo de ser chamado a fazê-la. Foi nesse estado de inquietação que decidi partir por um tempo. Não fugi, mas também não fiquei. Havia negócios a resolver fora, e isso me deu a desculpa perfeita para sair de Jerusalém sem levantar suspeitas. Nazare, uma cidade pequena, simples, quase invisível aos olhos de quem vive na capital. Sempre ouvi comentários depreciativos sobre ela. Nada de importante vem de lá, diziam. Talvez por isso mesmo eu tenha ido. Algo em mim começou a desconfiar que Deus gosta de agir onde ninguém espera. A viagem foi longa, silenciosa. O caminho permitia pensar, e eu pensei demais. Lembrei das histórias dos profetas, de como quase todos foram rejeitados pelos seus próprios. Lembrei de Moisés, de Davi, de como o Senhor escolheu homens improváveis para cumprir seus planos. Será que estávamos diante de mais um desses momentos? E se estivéssemos vivendo uma dessas histórias sem perceber? Essa possibilidade me assustava mais do que qualquer ameaça romana. Nazare me recebeu com simplicidade, casas modestas, gente comum, rotinas previsíveis. Ali não havia o peso político de Jerusalém, nem o luxo das grandes rotas comerciais. Havia trabalho, família, sobrevivência e, estranhamente, havia paz. Foi ali que ouvi com mais clareza. Ele havia crescido naquele lugar. O filho de um carpinteiro, alguém que trabalhou com as próprias mãos, que conhecia o peso da madeira e o cansaço do fim do dia. Isso não combinava com as expectativas que nos ensinaram sobre o Messias. E, ainda assim, algo dentro de mim dizia que talvez fosse exatamente por isso que fazia sentido. Observei as pessoas de Nazare. Algumas falavam dele com familiaridade, quase com desconforto. Como aceitar que alguém que você viu crescer agora ensina com autoridade espiritual? Outras falavam com orgulho contido. Havia divisão ali também. A mesma divisão que eu sentia dentro de mim. Porque se ele fosse realmente quem diziam, tudo mudaria. Não apenas o governo, não apenas a religião. Mudaria o coração humano. E isso é sempre o mais difícil de aceitar. Passei dias ali, ouvindo, observando, sentindo. Não o vi, ainda não. Mas senti sua presença como se ele tivesse acabado de sair do ambiente. Como um eco que permanece depois da voz, como uma marca que não se apaga. Comecei a entender que o reino de Deus talvez não se imponha com força, mas se infiltre silenciosamente, exigindo mais coragem do que qualquer revolução armada. Na noite antes de partir, senti um aperto no peito que não soube explicar. Uma certeza estranha de que meus passos estavam sendo conduzidos, mesmo sem eu entender para onde. Voltei o olhar para o caminho que descia em direção a Jericó, rota de comerciantes, pecadores e desesperados. Algo me dizia que era ali que tudo começaria a se revelar de verdade. Porque Jerusalém fala de fé, Nazare fala de humildade, mas Jericó exige decisão. E eu ainda não sabia se estava pronto para o que me aguardava naquela estrada. A estrada para Jericó sempre me pareceu diferente de todas as outras. Não era apenas um caminho entre cidades, era um corredor de escolhas. Quem descia por ali sabia que não voltaria o mesmo. Havia histórias demais sobre aquela rota. Assaltos, perdas, encontros inesperados. Ainda assim,
Algo me empurrava adiante como se meus pés já não me pertencessem completamente. Cada passo levantava poeira e com ela pensamentos que eu vinha evitando desde Jerusalém. Até quando eu fingiria que nada estava acontecendo. O calor aumentava à medida que eu descia. O ar ficava mais pesado, o silêncio mais profundo. Jericó surgia ao longe como um contraste vivo, cercada de palmeiras, rica em movimento e tensão. Ali passavam mercadores, soldados, cobradores de impostos, peregrinos. Ali ninguém era apenas quem dizia ser. Todos carregavam algo escondido. Talvez por isso eu tenha sentido que aquele era o lugar onde meu coração seria exposto sem defesa. Logo na entrada ouvi vozes. Não eram gritos de mercado, nem ordens romanas, eram clamores, vozes roucas, insistentes, quase desesperadas. Homens à beira do caminho, marginalizados, pedindo esmolas, pedindo atenção, pedindo existência. Eu já tinha visto isso antes muitas vezes. Normalmente eu desviava o olhar, mas naquele dia algo me impediu. Talvez porque, no fundo, eu me sentisse tão à margem quanto eles, mesmo vestindo dignidade e liberdade aparentes. Enquanto caminhava, percebi uma movimentação diferente. Pessoas paravam, outras se apressavam, alguns olhavam para a frente com expectativa, outros com irritação. Então ouvi novamente aquele nome, agora não em sussurros, mas em murmúrios crescentes, quase como ondas. Ele estava passando. Não disseram onde exatamente nem quando, apenas isso, ele está aqui. Meu coração disparou. Eu não sabia se queria vê-lo ou se temia esse encontro, porque ver significaria não poder mais fingir. Foi então que ouvi um grito que cortou tudo ao redor. Não era educado, não era contido, era cru, insistente, repetido. Um homem cego clamava por misericórdia. Alguns tentaram silenciá-lo. Diziam que ele atrapalhava, que era inconveniente, que não era digno daquele momento. Aquilo me feriu. Quantas vezes fiz o mesmo? Quantas vezes preferi a ordem ao invés da compaixão? O cego não se calou. Pelo contrário, gritou mais alto, e naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Eu não vi tudo claramente, mas senti. Quando ele parou, o tempo pareceu obedecer. O barulho diminuiu, a tensão aumentou, havia autoridade naquele silêncio. Quando o cego falou, não pediu ouro nem poder, pediu para ver. Ver, como se aquela fosse a oração mais profunda que alguém poderia fazer. E eu entendi que não era apenas sobre olhos, era sobre alma, sobre enxergar o que sempre esteve diante de nós. Quando ouvi que o homem recuperou a visão, não comemorei imediatamente. Fiquei em choque, porque se aquilo era verdade, então Deus estava agindo ali, no meio da poeira, longe do templo, longe das formalidades. E se Deus age assim, fora dos nossos sistemas, o que isso diz sobre tudo em que confiei até agora? O homem passou a seguir, glorificando a Deus. A multidão reagiu, alguns com louvor, outros com desconforto. Milagre sempre revela o coração de quem assiste. Mais adiante, soube de outro homem em Jericó, um cobrador de impostos odiado, rico, isolado. Diziam que também havia se encontrado com ele, que algo havia mudado, que restituição e arrependimento tinham brotado onde antes só havia ganância. Aquilo me abalou profundamente, porque eu sempre acreditei que mudança verdadeira era rara, lenta, quase impossível. Mas ali, diante dos meus olhos, pessoas estavam sendo transformadas rapidamente, não por imposição, mas por encontro. Caminhei pela cidade como alguém que anda em sonho. Tudo parecia igual, mas eu não era mais o mesmo. Eu ainda não tinha falado com ele, ainda não tinha sido chamado pelo nome, e talvez por isso mesmo meu coração estivesse tão inquieto, porque comecei a entender que não basta estar perto, não basta ouvir histórias. Há um momento em que Deus passa tão perto que você precisa decidir se vai segui-lo ou se vai apenas observar à distância. Naquela noite em Jericó quase não dormi. As imagens se repetiam na minha mente, o cego vendo, o cobrador mudando, a multidão dividida. E eu no meio, invisível, seguro, indeciso. Mas algo ficou claro demais para ser ignorado. Se eu continuasse seguindo esse caminho, o próximo encontro não seria apenas sobre o que ele faria pelos outros. Seria sobre o que ele exigiria de mim. E essa possibilidade começou a me assustar mais do que qualquer milagre. A manhã seguinte em Jericó nasceu diferente. Não porque o sol brilhasse mais forte ou porque a cidade estivesse mais silenciosa, mas porque algo em mim havia mudado durante a noite. Eu acordei com a sensação incômoda de estar atrasado, como se tivesse perdido um chamado que ainda ecoava no ar. As histórias do dia anterior não tinham se dissipado com o descanso, pelo contrário, haviam se aprofundado. Cada milagre ouvido, cada transformação comentada pesava dentro de mim como uma pergunta sem resposta.
Até quando eu seria apenas testemunha? Até quando me esconderia atrás da multidão? Caminhei pela cidade tentando retomar a normalidade, mas Jericó já não me permitia isso. As pessoas falavam dele em cada esquina. Uns exaltavam, outros zombavam, alguns alertavam com medo. Diziam que sua presença dividia famílias, que provocava ira nos líderes, que despertava esperança nos esquecidos. Eu percebia um padrão perturbador, ninguém que se aproximava dele permanecia neutro, ou se rendia, ou se endurecia, e eu ainda não sabia de que lado cairia quando chegasse a minha vez. Passei novamente pelos caminhos onde os marginalizados se reuniam. Vi o homem que antes mendigava agora andando com firmeza, olhos atentos, como quem redescobriu o mundo. Vi pessoas o observando com desconfiança, como se o milagre fosse mais ameaçador do que a miséria anterior. Aquilo me fez pensar em quantas vezes preferimos a dor conhecida à liberdade que exige mudança. Será que eu também preferia permanecer cego por dentro a encarar a verdade? O dia avançava, e com ele crescia a expectativa de que ele passaria novamente por ali. Eu sentia um conflito intenso. Parte de mim desejava vê-lo de perto, ouvir sua voz, entender com clareza o que estava acontecendo. Outra parte queria fugir, voltar à segurança de uma fé confortável, onde Deus é distante o suficiente para não interferir demais, porque se ele realmente fosse quem diziam, não haveria como continuar vivendo da mesma forma, e isso me aterrorizava. Enquanto eu refletia, lembrei das palavras dos profetas que ouvi tantas vezes sem realmente ouvir. Um coração de pedra sendo substituído por um coração de carne, um povo que honra a Deus com os lábios, mas o mantém longe do coração. Sempre achei essas palavras duras demais, exageradas. Agora elas pareciam ter sido escritas para mim. Eu honrava a Deus com hábitos, com tradição, com respeito externo. Mas e o meu interior? O que ele encontraria ali quando soube que ele deixaria Jericó em direção a Jerusalém? Senti um aperto no peito. Jerusalém, o lugar onde tudo se intensifica, onde promessas encontram resistência, onde a fé é testada diante do poder, da religião e do medo. Eu sabia que aquele caminho não era apenas geográfico, era espiritual. Segui-lo significaria caminhar em direção ao confronto. Não segui-lo significaria voltar para uma vida que agora me parecia vazia demais. Passei horas lutando comigo mesmo. Argumentei, justifiquei. Disse que não era minha hora, que havia outros mais preparados, mais puros, mais corajosos, mas nenhuma dessas desculpas me trouxe paz. Pelo contrário, aumentavam a inquietação. Porque no fundo eu sabia, Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados, e isso tornava tudo ainda mais inevitável. Quando o entardecer chegou, tomei uma decisão silenciosa. Não anunciei a ninguém, não fiz votos, apenas decidi seguir o caminho. Não à frente, não em destaque, mas atrás, observando, aprendendo, deixando que cada passo revelasse algo que eu ainda não queria admitir. Eu precisava ver até onde aquilo iria. Precisava descobrir se minha fé sobreviveria quando deixasse de ser teoria. Enquanto deixávamos Jericó, olhei para trás por um instante. A cidade continuava ali, vibrante, cheia de histórias inacabadas. Pensei em quantas vidas haviam sido tocadas em tão pouco tempo. Pensei em como Deus escolhe os caminhos improváveis para revelar seu poder. E percebi que eu também havia me tornado parte de uma história que não controlava mais. O caminho à frente era incerto. Jerusalém nos aguardava com seus muros, suas autoridades, seus perigos. Algo me dizia que a tensão só aumentaria, que os próximos dias exigiriam mais do que curiosidade ou admiração. Exigiriam entrega. E enquanto eu caminhava, com o coração dividido entre medo e esperança, uma verdade começou a se formar com clareza assustadora. Quanto mais perto eu chegava dele, mais perto eu chegava de perder tudo o que eu achava que era. Para talvez, pela primeira vez, descobrir quem eu realmente sou. O ar estava pesado naquele dia, e mesmo o vento parecia sussurrar advertências que eu não compreendia completamente. Jerusalém nos recebia de braços invisíveis, com ruas estreitas e pedras que guardavam séculos de histórias e de promessas quebradas. Cada passo que eu dava ecoava na memória do que já havia acontecido aqui. Reis e conquistadores, profetas e sacerdotes, milagres e traições. Mas nada me preparou para a sensação de que, ao voltar à cidade, nada permaneceria como antes. Jerusalém não é apenas uma cidade, é um coração que observa, que pressiona, que desafia, e naquele dia eu sentia que o meu próprio coração seria desafiado mais do que nunca. As notícias corriam de boca em boca.
Ele estava ali, ensinando no templo, a multidão se amontoava, alguns com curiosidade, outros com medo, outros ainda com ódio contido. Cada rosto parecia carregar uma história própria, uma expectativa própria, e eu me via perdido no meio disso tudo, tentando compreender como um só homem podia alterar tanto o mundo com simples palavras e gestos. Passei por sacerdotes e escribas que se erguiam com autoridade, tentando medir cada movimento, cada palavra, como se pudessem controlar aquilo que não era deles. Mas ninguém controla Deus, e aquilo ficava evidente a cada instante. Quando o vi pela primeira vez, não foi a multidão que me chamou a atenção, nem o barulho dos vendedores, nem os sons de passos apressados ou murmúrios de curiosidade, foi ele. O modo como falava com autoridade que não precisava ser imposta, como se cada palavra carregasse luz própria. Autoridade sem arrogância, amor sem concessão, a sensação de que, ao ouvir sua voz, até o chão sob meus pés parecia mais sólido, mais verdadeiro. Eu senti meu próprio corpo tremer sem que entendesse por quê e percebi que cada um ao redor dele sentia o mesmo. Medo, esperança, incredulidade. Todos os olhos se voltavam, mas todos os corações se encontravam em silêncio diante dele. Vi doentes sendo curados. Pessoas que pareciam carregadas de décadas de dor física e espiritual sendo tocadas de maneira que ninguém mais poderia tocar. Mas não era apenas o toque físico que impressionava. Era como se ele enxergasse a alma e, ao enxergá-la, transformasse cada medo, cada vergonha, cada dúvida em algo que podia caminhar novamente. Fiquei parado, observando, e senti um misto de fascínio e culpa. Quantas vezes eu passei ao lado de quem precisava e fingi não perceber? Quantas vezes preferi minha segurança à compaixão? Os fariseus observavam com olhos frios e era impossível não perceber o desprezo velado, a necessidade desesperada de desacreditar, de controlar, mas ele não os evitava nem se intimidava. Respondia às perguntas com sabedoria, apontando para corações, não para argumentos. Cada resposta parecia cortar camadas de orgulho e hipocrisia, deixando expostos aqueles que apenas pregavam regras e aqueles que, de fato, estavam abertos à verdade. E eu percebi que, naquele instante, eu estava sendo questionado também, não com palavras, mas com a simples presença dele. Será que eu realmente buscava a verdade ou apenas seguia convenções? A multidão se agitava, uns se aproximando, outros recuando, cada reação como um reflexo da própria alma. Eu senti medo. Não medo físico, mas um medo profundo de confrontar minhas próprias falhas, meus segredos, minhas escolhas, porque quando ele olha para você, não há como esconder nada. Cada pensamento, cada desejo, cada fraqueza se torna visível, não para condenar, mas para oferecer redenção. E essa revelação dói mais do que qualquer punição. Dói porque exige mudança. Naquele dia, percebi também que seguir a Deus não é apenas acreditar em milagres. É caminhar por caminhos que desafiam a lógica, que exigem coragem, que pedem entrega total. Vi pessoas mudarem diante de mim, não por medo, mas por reconhecimento de que não podiam mais continuar vivendo como antes. E comecei a entender que o mesmo estava sendo exigido de mim, que minhas desculpas, meus hábitos, minhas certezas já não eram suficientes para proteger meu coração do que estava por vir. Quando o sol começou a se pôr e a multidão, aos poucos, se dispersou, senti algo que não sabia nomear. Um silêncio pesado pairou sobre Jerusalém, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. E eu percebi que aquele dia não havia terminado. Nada havia terminado, porque Deus não age apenas para maravilhar, Ele age para transformar. E aquilo que começara naquele templo continuaria a se mover, mesmo sem que eu pudesse controlar. E eu percebi que minha hora chegaria, não como espectador, mas como participante. A pergunta que agora me queimava por dentro era inevitável. Estaria eu pronto para ser tocado de verdade? Ou permaneceria escondido na multidão, vivendo como se nada tivesse mudado? Porque a cada passo que ele dava, o convite estava ali, silencioso, perturbador, inescapável. E eu sabia que cedo ou tarde teria que escolher. O ar estava pesado naquele dia, e mesmo o vento parecia sussurrar advertências que eu não compreendia completamente. Jerusalém nos recebia de braços invisíveis, com ruas estreitas e pedras que guardavam séculos de histórias e de promessas quebradas. Cada passo que eu dava ecoava na memória do que já havia acontecido aqui. Reis e conquistadores, profetas e sacerdotes, milagres e traições. Mas nada me preparou para a sensação de que, ao voltar à cidade, nada permaneceria como antes.
Jerusalém não é apenas uma cidade, é um coração que observa, que pressiona, que desafia, e naquele dia eu sentia que o meu próprio coração seria desafiado mais do que nunca. As notícias corriam de boca em boca. Ele estava ali, ensinando no templo, a multidão se amontoava, alguns com curiosidade, outros com medo, outros ainda com ódio contido. Cada rosto parecia carregar uma história própria, uma expectativa própria, e eu me via perdido no meio disso tudo, tentando compreender como um só homem podia alterar tanto o mundo com simples palavras e gestos. Passei por sacerdotes e escribas que se erguiam com autoridade, tentando medir cada movimento, cada palavra, como se pudessem controlar aquilo que não era deles. Mas ninguém controla Deus, e aquilo ficava evidente a cada instante. Quando o vi pela primeira vez, não foi a multidão que me chamou a atenção, nem o barulho dos vendedores, nem os sons de passos apressados ou murmúrios de curiosidade, foi ele. O modo como falava com autoridade que não precisava ser imposta, como se cada palavra carregasse luz própria. Autoridade sem arrogância, amor sem concessão, a sensação de que, ao ouvir sua voz, até o chão sob meus pés parecia mais sólido, mais verdadeiro. Eu senti meu próprio corpo tremer sem que entendesse por quê e percebi que cada um ao redor dele sentia o mesmo. Medo, esperança, incredulidade. Todos os olhos se voltavam, mas todos os corações se encontravam em silêncio diante dele. Vi doentes sendo curados. Pessoas que pareciam carregadas de décadas de dor física e espiritual sendo tocadas de maneira que ninguém mais poderia tocar. Mas não era apenas o toque físico que impressionava. Era como se ele enxergasse a alma e, ao enxergá-la, transformasse cada medo, cada vergonha, cada dúvida em algo que podia caminhar novamente. Fiquei parado, observando, e senti um misto de fascínio e culpa. Quantas vezes eu passei ao lado de quem precisava e fingi não perceber? Quantas vezes preferi minha segurança à compaixão? Os fariseus observavam com olhos frios e era impossível não perceber o desprezo velado, a necessidade desesperada de desacreditar, de controlar, mas ele não os evitava nem se intimidava. Respondia às perguntas com sabedoria, apontando para corações, não para argumentos. Cada resposta parecia cortar camadas de orgulho e hipocrisia, deixando expostos aqueles que apenas pregavam regras e aqueles que, de fato, estavam abertos à verdade. E eu percebi que, naquele instante, eu estava sendo questionado também, não com palavras, mas com a simples presença dele. Será que eu realmente buscava a verdade ou apenas seguia convenções? A multidão se agitava, uns se aproximando, outros recuando, cada reação como um reflexo da própria alma. Eu senti medo. Não medo físico, mas um medo profundo de confrontar minhas próprias falhas, meus segredos, minhas escolhas, porque quando ele olha para você, não há como esconder nada. Cada pensamento, cada desejo, cada fraqueza se torna visível, não para condenar, mas para oferecer redenção. E essa revelação dói mais do que qualquer punição. Dói porque exige mudança. Naquele dia percebi também que seguir a Deus não é apenas acreditar em milagres. É caminhar por caminhos que desafiam a lógica, que exigem coragem, que pedem entrega total. Vi pessoas mudarem diante de mim, não por medo, mas por reconhecimento de que não podiam mais continuar vivendo como antes. E comecei a entender que o mesmo estava sendo exigido de mim, que minhas desculpas, meus hábitos, minhas certezas já não eram suficientes para proteger meu coração do que estava por vir. Quando o sol começou a se pôr e a multidão, aos poucos, se dispersou, senti algo que não sabia nomear. Um silêncio pesado pairou sobre Jerusalém, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. E eu percebi que aquele dia não havia terminado. Nada havia terminado, porque Deus não age apenas para maravilhar, Ele age para transformar. E aquilo que começara naquele templo continuaria a se mover, mesmo sem que eu pudesse controlar. E eu percebi que minha hora chegaria, não como espectador, mas como participante. A pergunta que agora me queimava por dentro era inevitável. Estaria eu pronto para ser tocado de verdade? Ou permaneceria escondido na multidão, vivendo como se nada tivesse mudado? Porque a cada passo que ele dava, o convite estava ali, silencioso, perturbador, inescapável. E eu sabia que cedo ou tarde teria que escolher. O caminho de volta para casa naquela noite estava silencioso, mas eu não conseguia encontrar paz. Jerusalém já desaparecia no horizonte e as pedras das ruas ainda refletiam os últimos raios do sol, douradas, como se quisessem me avisar de algo que eu ainda não entendia completamente. Tudo o que vi e ouvi nas cidades, o templo, as sinagogas,
os mercados, a poeira de Jericó, o clamor dos marginalizados, os milagres que transformavam vidas diante dos meus olhos, começou a se unir em uma verdade que eu não podia mais ignorar. Eu não era mais apenas um homem comum. O que eu sentia agora era algo maior, algo que exigia resposta. As imagens daquele dia não saíam da minha mente. O cego que enxergou, o cobrador que se arrependeu, os doentes que foram curados, os religiosos desconcertados. E no centro de tudo, ele. A presença dele era palpável, como se cada palavra que ele falasse ainda ressoasse dentro de mim. Mas havia algo que me aterrorizava e ao mesmo tempo me chamava. Ele não veio para ser apenas visto ou ouvido. Ele veio para transformar, e eu precisava decidir, seguir ou permanecer atrás, invisível, confortável, seguro. Refletindo, percebi que cada cidade tinha me ensinado algo diferente. Jerusalém me mostrou a dificuldade de manter a fé em meio à rigidez e à política. Nazaré me lembrou da humildade, de que Deus escolhe o pequeno, o improvável, o desprezado. Jericó me ensinou que fé não se esconde, que não se pede licença para clamar e que, quando Deus age, transforma até o coração mais endurecido. E agora eu entendia. Não eram apenas lições sobre lugares. Eram lições sobre a minha própria alma, sobre meu próprio medo, sobre minha própria decisão. Eu senti medo, medo de ser chamado, medo de ser transformado, medo de perder o que considerava seguro. Mas também senti esperança, algo que se misturava ao temor de uma forma que quase doía. Porque quando Deus toca a vida de alguém, não há como voltar atrás. Cada passo dado em direção a Ele é irrevogável. Cada escolha feita diante da verdade é definitiva. E eu sabia que se me afastasse agora, carregaria para sempre a sombra daquilo que poderia ter sido. Quando olhei para o céu, as primeiras estrelas surgiam, tímidas, como testemunhas silenciosas. Perguntei a mim mesmo, estaria eu pronto para seguir alguém que não promete conforto, mas exige coragem? Que não oferece riqueza, mas oferece transformação? Que não dá respostas fáceis, mas oferece vida verdadeira? A resposta não veio imediata. Apenas senti um chamado profundo, perturbador, inescapável. Um chamado que atravessava minha história, minha rotina, minha mente, meu coração. Enquanto a noite avançava, percebi que não se tratava apenas de acompanhar milagres ou ouvir palavras belas. Trata-se de entrega, de reconhecer que, quando Deus passa, Ele não deixa a mesma vida. Ele exige escolha, e cada escolha traz consequência, cada passo rumo a Ele traz mudança. A vida que eu levava, com suas certezas, suas rotinas e suas pequenas proteções, não resistiria a essa verdade. Eu sabia disso, mas paradoxalmente, quanto mais eu entendia, mais uma chama de esperança crescia dentro de mim, porque aquela entrega prometia algo que nenhum tesouro, nenhuma segurança humana poderia oferecer: plenitude, paz, redenção. O caminho adiante ainda era obscuro, ainda não sabia exatamente o que me esperava. Ainda não sabia como enfrentaria a reação dos outros, a resistência, o medo, mas algo era certo. Ele passara por mim, ele estava diante de mim, e não havia como continuar como antes. Cada história que testemunhei, cada milagre, cada mudança, me chamava para decidir. E eu finalmente percebi que a decisão de seguir Deus não é sobre ver o impossível acontecer. É sobre deixar que o impossível aconteça dentro de nós. Quando finalmente cheguei em casa, não havia descanso. Apenas silêncio, pesado, pleno de expectativa. E então, compreendi. O reino de Deus não é algo distante, não é um conceito abstrato. Ele é vivo, concreto, exige participação. E agora, cada passo meu poderia ser uma resposta ou uma fuga. Cada gesto, cada escolha, cada palavra poderia refletir a transformação que começou a acontecer em mim. Eu não era mais apenas espectador, eu era parte da história. A pergunta que ficou, mais forte do que qualquer dúvida, ecoava no meu coração. Quando Deus passa pela sua vida, você o seguirá? Ou continuará atrás, vendo apenas o reflexo de sua glória, sem nunca ser tocado de verdade? E naquela noite, enquanto a escuridão cobria a cidade, uma certeza se firmou dentro de mim. Deus passa, Ele observa, Ele chama. E a única escolha que resta é decidir se você terá coragem de seguir. Porque uma vez escolhido, não há volta.